É, no dia 3 de setembro de 1758, José I de Portugal estava na casa da amante, moendo pilão lá, moendo café, quando volta de madrugada e sofre um atentado na rua. Lá tentaram assaltar a carruagem do rei em Lisboa. E você achando que o problema da violência urbana era uma característica brasileira do Rio de Janeiro. Tentaram assaltar a carruagem do rei de Portugal em Lisboa, né? Ele escapou ali dessa tentativa de quando você tenta matar o rei, quando você mata o rei, rainha tal, se chama regicídio, não tem? Homicídio, infanticídio. Tentou matar o rei é regicídio. Então, não era uma tentativa de regicídio. Tentaram assaltar a carruagem dele, né? E ele estava voltando da casa da amante, então a carruagem não estava caracterizada como a carruagem do rei, estava disfarçadinha, né? Disfarçadinha lá. E ele estava visitando a Marquesa de Távora, que era a amante dele. O ataque ocorreu numa estrada deserta ali em Lisboa, quando a carruagem real foi emboscada e alvejada por tiros. Ela não quis parar, era uma blitz. Blitz de bandido. Você está achando que isso é novo? A carruagem não parou, os caras meteram tiro na carruagem. O rei foi ferido, mas conseguiu sobreviver. Mas o evento desencadeou uma das mais notórias perseguições políticas da história portuguesa. Dos centenas e centenas de anos de Portugal, nunca teve nada igual, que foi o processo dos Távoras. Esse quadro aqui é uma imagem, né, da galera ali atirando, tal. É um quadro até difícil de você olhar, porque tem vários detalhes, né? Tá ali o pessoal dando tiro aqui do lado direito, ó. Do lado de cá, ó. O rei tá ali, ó, com um cocheiro. O pessoal tentando assaltar a carruagem. Beleza. Marquês de Pombal, que o diabo tenha. Vocês que me acompanham sabem aqui o quanto que eu gosto dele. Influente primeiro-ministro ali de José I, que era o rei aí, um bosta também. Aproveitou esse atentado para consolidar o poder dele e atacar a alta nobreza que ameaçava o poder dele. Pombal era o xandaré da época lá de Portugal. E quando ele viu a galera que ameaçava o poder dele, principalmente a família mais forte de Portugal, era os Távora. Você vê, até a amante do rei era uma Távora. E o cara, não, esses caras atentam contra esse novo poder que eu consegui. Pombal, o iluminista, né? Nossa, ninguém fica endeusando os iluministas aí, um bosta, num nível que eu tenho dificuldade até de expressar. Então, ele resolve usar o poder que ele tinha e esse evento. Opa, é uma oportunidade aí, vamos atacar essa nobreza, especialmente a família Távora, né? Que era a família mais proeminente lá de Portugal. E ele alegava que os membros dessa família estavam por trás dessa conspiração para assassinar o rei, que ele inventou tudo. Tirou a teoria dos orifícios do corpo dele e jogou em praça pública a teoria, né? Então, Pombal conduziu ali uma investigação super rígida e totalmente fora da lei. Fishing Expedition, inquérito interminável, tentando pegar as pessoas que atentavam contra o Estado democrático, o direito, que tentaram fazer uma abolição violenta do Estado, né? Esse tipo de coisa. Exatamente a mesma coisa. Puta pariu. Quantos e quantos eventos se repetindo aí, né? Então, o processo dos Távoras culminou na condenação de vários membros da família Távora, tá? Dos seus aliados também. E em janeiro de 1759, os principais acusados foram executados. Já mostrei uma imagem dessa aqui, a gente já entrou com mais detalhes nesse evento, né? Tô só lembrando por causa do dia do atentado. E a família foi posta em praça pública, os aliados, homens, mulheres, idosos, todo mundo, tá? Não poupou ninguém. Fizeram esse tablado em praça pública, com várias mesas, onde cada elemento da família era torturado, picotado, cortado, ossos quebrados ali, queimado na frente de todo mundo, um por um.
extremo requinte de crueldade. Tudo fora da lei. Por isso que eu falo, Dom José que permitiu um negócio desse era um bosta. Eu não entendo, eu não compreendo um negócio desse. Maria I ficou doida, desesperada. O pai que era o rei, ela não conseguiu fazer nada. Eu não compreendo. Eu não compreendo. Uma situação dessa aí, eu, príncipe, eu vou chamar assim, chama aí o Chalaça. Meu amigo, dá um sapeca iaiá no pombal ali pra mim, por favor, pra parar com essa porra. Como é que você vai permitir um negócio desse, cara, com centenas de pessoas? Então, o processo culminou aí com a execução, condenação de vários membros da família Távora. Em janeiro de 1759, eles foram executados em público, aí de maneira brutal. Um espetáculo destinado a causar medo. É o que a gente está vendo hoje, a mesma coisa. Esse espetáculo brutal que está se fazendo aí com o pessoal do 8 de janeiro para causar medo. É a história se repetindo. Então, o evento marcou esse ponto de virada do Pombal aí emergindo como uma figura dominante, um rei fraco, Dom José I. E o Pombal aproveitou isso e foi fazendo as transformações que ele achou que deveria ser feita no país. Quando o Dom José I morreu, que Maria I assumiu, ela teve que consertar essas cagadas todas. Mas tá aí, ó, cada mesa, um tipo de execução diferente. Requinte de crueldade, desmembramento, tripa, osso quebrado. Tá, cara, um negócio terrível. Deixa eu tirar a imagem aqui, ó. Esse aqui foi era o duque, o principal, o líder da família Távora. O cara teve os ossos quebrados ali em cima, num martelo, osso por osso do corpo. Porra. Selvageria completa. Né? Aí, na continuidade, o Pombal aproveitou e ele acusou os jesuítas de terem sido os caras que arquitetaram esse atentado aí contra o rei. E sendo os jesuítas, o Pombal expulsou os jesuítas do reino. Interessante é que tem exatamente 1 ano de diferença, praticamente na mesma data. Você tem a expulsão dos jesuítas, né? No fim do processo que ele inventou, processo secreto, né? Sigiloso, testemunhas eram todas torturadas. Só que aí a expulsão dos jesuítas bate forte aqui no Brasil, vou explicar para vocês. Lá em 1759, né? Pombal fechou todas as instituições, tudo que era ligado ao jesuíta, tomou tudo para vender, né? Só que qual foi a consequência desta merda? O fechamento de todas as instituições jesuítas, tanto no Brasil quanto em Portugal, deixou um vácuo educacional tremendo, principalmente no ensino superior. Portugal demorou muito tempo para conseguir se recuperar, para alcançar a mesma capacidade educacional. Eu vou explicar, mas a grosso modo, tanto o Brasil quanto Portugal, você vê, isso foi em 1759. Portugal só alcançou a mesma quantidade de vagas no ensino superior nos anos 70, agora do século passado, nos anos que eu nasci. 1759 expulsou os jesuítas, acabou o ensino superior, foram abrindo outras faculdadezinhas lá, umas merdinhas lá iluministas, mas só conseguiu alcançar a mesma quantidade de vagas disponíveis nos anos 70. O Brasil, nos anos 20 e 30, nos anos Vargas, é que o Brasil conseguiu alcançar de novo a mesma quantidade de vagas no ensino superior. A recuperação começou com 1808, com a chegada da família real aqui, começou a abrir as universidades e tal. Putz, tá.
a tentar recuperar as merdas que Pombal tinha feito no reino. Então, o impacto foi profundo, tão profundo para Portugal. Olha o tempo que eles levaram, né, para se recuperar. E essa reorganização do ensino superior em Portugal começou a ganhar força só no início do século XIX, especialmente após as reformas do próprio Pombal, que ele começou a abrir as instituições de ensino, porque ele fechou tudo de uma vez. Ficou sem vaga nenhuma. Aí ele começou a abrir numa teoria dele mais ligada ao iluminismo e muito parecida com os pensamentos da Revolução Francesa, que ainda viria depois. Né? Aquela coisa que as crianças tinham que ter, os jovens tinham que ter um ensino enciclopédico. Então os jesuítas formavam seres humanos. E Pombal falava, não, a gente tem que formar trabalhadores, pessoas para trabalhar em profissões específicas. Os jesuítas falaram, primeiro forma um ser humano, depois ele ganha uma profissão. Vai ser um cara muito melhor. Pombal fala, não, esquece esse negócio de ser humano, pode ser um filho da puta mesmo, a gente forma ele engenheiro e ele vai para ir trabalhar, vai ser um filho da puta no mercado, vai enganar todo mundo, os prédios vai cair, esse tipo de coisa, né? Mas para o Pombal tava tudo bem, tira esse negócio de formar um ser humano. O jesuíta, outro pensamento e tal. A expansão do ensino em Portugal, mesmo depois da reforma de Pombal, foi gradual, lenta. Você vê, só em 1970, Portugal volta à mesma quantidade de vagas no ensino superior. Pombal, parabéns, cara. Fundou Portugal da maneira educacional, tinha as melhores faculdades, as melhores universidades da Europa. A gente viu o resultado, cara. Portugal é o país mais pobre da Europa hoje. Parabéns, Pombal. Parabéns. Funcionou bem pra caralho. Tem um monte de gente que defende esta merda. Daqui eu pariu. Foi muito bom, foi muito bom. Né? Então, 1772, Pombal, correndo atrás do prejuízo, que fez merda. Criou reorganizou a Universidade de Coimbra. Tentou mudar o currículo de todas as faculdades que permaneceram, que não eram dos jesuítas, para se adequar à cabeça dele. Né? E tanto é que, olha o que aconteceu também. Mais tarde um pouco, já era nos anos 1805, por aí, já estou falando de 70, 60 anos depois, Dom João VI foi procurar alguém para educar Pedro I, garoto melequento, cheio de verme, lombriga, que estava lá no Palácio da Ajuda, mamando em 3 tetas. O cara, 3 não, 6 tetas, né? Tinha 3 amas de leite para Pedro I. Ele passava o dia inteiro brincando, fazendo um monte de merda, correndo pelo meio do mato ali e tal. Super energia, né? Como ele sempre foi. E ele secava 3 mães de leite por dia. Dom João chegou lá, olhou o moleque, pé sujo, todo engolado, e falou assim: o irmão dele tinha falecido. Aí falou, aí o Dom João falou, a gente tem que transformar essa coisa em um príncipe. Vamos procurar alguém para ser o tutor dele. Cara, a educação pombalina não formou em 60 anos ninguém capaz de educar um príncipe. Eles tiveram que vir no Maranhão, aqui no Nordeste, para procurar, na Bahia para procurar, foram procurar, acharam o vice-reitor, eu acho que de uma universidade. Não lembro qual universidade, me falhou agora. Mas era um cara formado pelos jesuítas. Foi tão boa a Revolução Pombalina na educação que eles tiveram que ir atrás de um cara formado pelos jesuítas para ter o nível suficiente para educar Pedro I. Não encontraram. Mais uma característica. Então, foi apenas ali no início do século XX que o Portugal começou a estabelecer novas universidades. A Universidade do Porto surgiu ali em 1911. A Universidade de Lisboa surgiu em 1911 também. E aí começou a ampliar um pouco mais a oferta de vagas no ensino superior. 1911. Olha o mal que o Pombal fez ao reino ao acabar com o ensino superior. Se você acha que o Pombal estava certo, então você acredita que as universidades não servem para nada. Nível superior não serve para nada. Conhecimento superior não serve para nada, porque ele destruiu, né? Então, a partir da segunda metade do século XX, principalmente após a Revolução dos Cravos lá, 1974,
que houve uma outra onda de expansão no sistema de ensino em Portugal, com a criação de novas universidades, cursos politécnicos, que aí permitiu uma expansão da quantidade de vagas, e aí você alcançou a mesma quantidade de vagas que existia no tempo dos jesuítas. Precisou dos politécnicos, precisou de várias outras universidades pequenas, precisou das faculdades, que são aquelas faculdades que são cursos específicos, para você alcançar. Olha o que era a obra jesuíta, que o cara jogou fora. Impressionante. Então, como eu tinha dito, só com a chegada da família real aqui, lá em 1808, é que começou a recuperação brasileira, ali com os cursos de Direito de Olinda, 1827, as universidades de Medicina, curso de Direito São Paulo também foi 1827, Escola de Medicina da Bahia, 1808, Escola de Medicina no Rio de Janeiro também, 1808, você vê. Sumiu em Portugal e sumiu no Rio de Janeiro. Aí como é que eu faço lá dos anos de 1760 até 1808, 1827, 60 anos depois, 50 anos depois, sem formação de médico, sem formação de advogado? Parabéns, Pombal. Você é um cara sensacional. Meu Deus do céu. No decorrer do século XIX foram surgidas essas universidades aqui no Brasil. Século XX surge, olha só, hein? A UFRJ, 1920. Foi a primeira universidade a fornecer uma estrutura ampla, mesmo completa, uma porrada de curso. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma outra onda aqui no Brasil de expansão do ensino superior, muito impulsionado pelos americanos, pelo Exim Bank. Lembra, eu já contei a história aqui da formação do BNDES, né? Os americanos ali impulsionando o Brasil depois da Segunda Guerra, com aquela vergonha que nós passamos de não conseguir, mal conseguir fornecer insumos aí para a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E começou um movimento de expansão aí das universidades no Brasil depois da Segunda Guerra. Aí lá pelos anos de 1960, 1970, o governo brasileiro iniciou mais uma onda de criação de escolas de ensino superior, criando aí várias universidades federais, estaduais e tal. Então, na década de 80 e 90, teve uma outra onda de expansão do ensino superior, tá? E o Brasil começou a recuperar, expandir as suas vagas. Porque, lembra, a população crescendo, a demanda também cresce. Quando você fala que Portugal só se recuperou nos anos 70, você tem que pensar o seguinte: qual era a população lá em 1760? E qual era a população portuguesa de 200 anos depois? Muito maior. Então, a população vai crescendo, porra, e a quantidade de vaga vai diminuindo proporcionalmente. Por isso que essas reformas que foram feitas ao longo do caminho não alcançavam a quantidade de vagas disponíveis ali pelos jesuítas. É impressionante. Então foi a partir somente dos anos 60 e 70 que o Brasil começou a superar realmente a oferta educacional dos jesuítas, ali como Portugal. Porra, cara, foi um negócio sensacional. Outra coisa que eu me lembrei de comentar com vocês, aqui uma foto dos jesuítas ali, da foto do início do século, pelo meio do século XIX ali, final do século XIX. E eu me lembrei dessa figura aqui para comentar para vocês, muito importante, que é do Gabriel Malagrida. Você já ouviu falar desse nome do Malagrida? Ele era um missionário jesuíta, que ele está envolvido nessa história aqui também, italiano, que se destacou tremendamente na evangelização aqui no Brasil, aqui dentro do Brasil. Ele é nascido em 1689 e ele faleceu nesse período pombalino aí de 1761. Então, após vários anos de trabalho missionário no Nordeste brasileiro, ele retornou para Portugal. Lá em Portugal ele conheceu o rei, Dom José I, ele conheceu a Dona Maria Vitória, esposa do rei,
ele conheceu Maria I, tá? Então, após o terremoto, o Malagrida, ele dizia o seguinte, olha as merdas que estão fazendo no reino aí. Dom José, Pombal, né? Pombal já fazia merda antes de assumir lá o trono. E ele falava o seguinte, isso aí é um castigo divino, cara jesuíta. E a visão do Pombal era, meu amigo, aconteceu, enterra os mortos, vida que segue, que se foda, não tô nem aí. E o cara fala, não adianta, isso foi castigo, a gente tá fazendo um monte de besteira, vai acontecer de novo. E o Pombal via o terremoto como uma oportunidade para colocar os planos dele, de reformar o país, a cabeça dele, a visão dele. E o Malagrida falava que não era para nada fazer isso, ele tinha que se tornar um país com pessoas melhores, né? Menos pecados. O rei infiel, comendo amante, essas putaria toda da corte. Falou, tá, um monte de coisa errada acontecendo na sociedade. Fala, a gente tem que consertar isso. Isso está errado. Então, após essa tentativa que eu expliquei do assassinato lá do rei Dom José I, o Pombal usou esse evento aí como pretexto para perseguir todo mundo e o Malagrida foi acusado de envolvimento na conspiração. Todo mundo estava envolvido na conspiração na cabeça do Pombal. Ele sabia que isso era mentira, né? É só aqueles inquéritos intermináveis, gigantes, inquérito ônibus, né? Vai jogando todo mundo lá dentro, que ele não gostava. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Vou até botar a imagem aqui, ó. Eu acho que eu vi o gatinho. Tá aqui a imagem. Já vimos isso em algum lugar. Então foi botando todo mundo no inquérito, que ele não gostava, apareceu o Malagrida, ele foi lá e botou o Malagrida no inquérito também. Botou ele como o cara acusado de conspiração contra o rei. Apesar de não ter nenhuma evidência, ele tentou fazer um tribunal, investigar, interrogar as pessoas. Não conseguiu nada, mas tá tudo bem, vai assim mesmo. O Malagrida foi preso, o Malagrida foi torturado, foi julgado pela essa Inquisição Pombalina, não? E a acusação dele era de heresia e blasfêmia. Pombal se colocou no lugar da igreja julgando um religioso e ele usando critérios religiosos para julgar um religioso. O cara se achava um semideus, né? Como todo iluminista acha, os positivistas também, né? Que eles acham o dono da verdade. E em setembro de 1761 ele foi condenado à morte. Como é que foi a morte dele? Queimado vivo no Alto de Fé ali em Lisboa. E a execução do Malagrida foi muito marcante porque foi o processo onde menos evidências tinha. Ficou muito claro para todo mundo ali a vitória do racionalismo iluminista sobre as antigas influências religiosas da corte. Falou, pô, agora o racionalismo venceu, né? Porque não tem mais debate. A gente queima as pessoas vivas que discordam da gente, que acusam a gente queima. A isso eles dão o nome de iluminismo, racionalismo. Não, isso é uma nova era. O iluminismo, o pessoal se libertou das antigas crendices e tal. Tudo um bando de filha da puta, né? A gente sabe, essa galera quando encontra o poder, né, do que eles são capazes de fazer para permanecer no poder, para ficar ali. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.